Olá pessoas, quem não me conhece, me chamo Matheus, mais um vídeo novo desse canal. Chama Time Grande, para quem não acompanha. Eu faço aqui notícias todas as sextas-feiras, né, uma vez por semana. Os times que eu torço, que é o Bayern de Munique, o Santos, o Manchester City e o Bayern de Munique, tá bom? Se torce para algum desses times ou simpatiza, né? Ou se torce para algum rival que quiser vir aqui assim mesmo, né? Objetivo de zoar ou curiosidade, ou se não torce para nenhum, mas veio por algum outro motivo, sejam todos bem-vindos. Tô com uma meta aí de 1.000 inscritos, né? Quando eu atingir 1.000 inscritos, tô fazendo pós-jogo, tá bom? Porque as notícias são só às sextas, o horário pra cair aqui geralmente é das 18, que é às 6 da tarde, no horário de Brasília, né? Em diante. Ultimamente tá ganhando mais 8, 8 e meia, 9, mais esses horários. Geralmente cai mais às 18, né? No YouTube. Então é só às sextas, que eu tenho outro canal também, minha vida de corrida, então só às sextas. Quando eu atingir a meta de 1.000 inscritos, eu vou estar fazendo pós-jogo. Então me ajuda aí, tá bom? Você que torce pra algum desses times, tá? Primeiro eu vou ver as notícias do time do Bayern de Munique de hoje. Primeiro. O Bayern de Munique joga amanhã contra o Augsburg, às 11h30. Depois eu vou ver o horário, o lugar que passa, né? Primeiro eu vou ver se tem alguma notícia do Bayern hoje. Parece que não tem. Eu vou conferir aqui. Se não tiver, eu vou pesquisar o horário do jogo e tudo mais, né? Na verdade, tem uma aqui. Tem duas aqui, na verdade. Então, vamos ver. Depois disso, eu vou pesquisar onde passa. Mas eu acho que certeza que vai passar. Deve ser no canal GOT, que faz revezamento com o de futebol. Antigamente os dois passavam o jogo no mesmo horário, né? Agora eles fazem revezamento entre acordo. Semana passada foi na Cazé, né? Então creio que seja um canal GOT. Certeza, né? Sport TV também é certeza. A Rede TV tá passando alemão também. Então deve ser certeza também. Export tem vez passa o Bayern, né? Mas uns tempos pra cá quase não tá passando muito mais. Passou uns 10 jogos seguidos do Bayern, agora pararam, né? Mas pode ser que passe lá também. Vamos ver. Uma notícia aqui, né? Bahia estabelece limite para possível negociação de Diomande. Segundo informações, o Bayern de Munique está buscando contratar um ponta na janela de transferências de verão. Ian Diamond, do RB Leipzig, é apontado como um dos alvos. Segundo o podcast Bayern Insider do jornal Bild, o clube alemão está separado para investir 60 milhões de euros para contratar o jogador de 19 anos para o Sabiner Streibe no final da temporada. Contudo, é altamente duvidoso que isso seja suficiente para convencer o Leipzig a vender. O presidente do Conselho de Supervisão do RB Leipzig, Oliver Mintzlaff, deixou claro recentemente que existe o desejo de manter Diamante após o verão, mesmo que chegue uma oferta de 80 a 90 milhões de euros. Como presidente do Conselho de Supervisão, eu diria que ele definitivamente estará conosco na próxima temporada, mesmo que houvesse uma oferta de 80 ou 90 milhões de euros, disse Oliver Mintzlaff à Sky. Não dá para simplesmente deixar escapar um jogador tão jovem, que acabamos de contratar. Depois de apenas um ano, ele é extremamente jovem e está jogando sua primeira temporada. Na Bundesliga, trabalhamos para garantir que os jogadores possam ficar um pouco mais de tempo. Tem outra notícia que também não tem a ver com o Bayern, por isso que eu vou ler. Champions League, veja os times já classificados para o mata-mata. Com 100% de aproveitamento, o Arsenal garante vaga direta nas oitavas de final, assim como o Bayern de Munique. Confira quem está assegurando ao menos os playoffs da Liga dos Campeões. Isso vale mais que muitos projetos. Uma coisa que eu estava esquecendo, esse canal é ordem aleatória, cada vez eu falo de um time primeiro, tá bom? Vamos lá. Encerrada a sétima e penúltima rodada de fase da Liga das Champions League, 15 times já garantiram vaga no mata-mata do torneio, que começa com os playoffs. Só 2 se asseguraram diretamente nas oitavas de final até agora. A última rodada está marcada para quarta-feira da semana que vem, dia 28 de janeiro. O primeiro a garantir vaga direta nas oitavas de final foi o Arsenal, líder isolado da fase da Champions, com 21 pontos. O time inglês é o único ainda com 100% de aproveitamento, 7 vitórias em 7 jogos, com 20 gols marcados e só 2 sofridos. Essa rodada venceu a Inter de Milão em pleno estádio San Siro por 3-1. Quem também segurou direto nas oitavas foi o Bayern de Munique. O time alemão venceu a União Saint-Gilloise por 2-0 nesta quarta-feira, com 2 gols de Harry Kane. Várias equipes ainda não garantiram lugares nas oitavas de final, mas
Ao menos estarão classificados para os playoffs. Real Madrid, Liverpool, Tottenham, PSG, Newcastle, Chelsea, Barcelona, Sporting, Manchester City, Atlético de Madrid, Atalanta, Inter de Milão e Juventus. Os times irão para a última rodada empatados com 13 pontos. Paris Saint-Germain, Newcastle, Chelsea, Barcelona, Sporting, Manchester City, Atlético de Madrid e Atalanta. A nota de corte para as oitavas de final da temporada passada foi 16 pontos. O sorteio dos playoffs da Liga dos Campeões está marcado para o dia 30 de janeiro, sexta-feira da semana que vem, 2 dias depois do encerramento da fase de liga. Participarão dessa etapa a primeira do mata-mata e anterior às oitavas de final. Os times que ficarem entre o 9º e o 24º lugares na fase de liga. Por outro lado, já há vários times sem chances de brigar por vaga nos playoffs. A última rodada da fase de liga, portanto, são eliminados. Casos de Frankfurt, Slavia Praga, Kairat e Vila Real. As próximas datas de jogos da Champions. A última rodada da fase de liga é de 28 de janeiro de 2026. Playoffs de 17, 18, dia 24 e dia 25 de fevereiro, esses 4 dias. Oitavas de final, 10 do 11 e 18 de março. 10, 11, 17 e 18 de março, 4 dias também. Quarta de final, dia 7, 8, 14 e 15 de abril. Semifinal, 28, 29, 5 e 6 de maio. E final, dia 30 de maio, em Budapeste. Agora tem outra notícia aqui que também serve para o Barcelona também, né? O Manchester City, pro Bayern também, pro Flamengo também. Vamos ver, vou falar para vocês quais são. O Flamengo sobe no ranking do Deloitte Insights de Bahia, Manchester City e Squad Sports. Real Madrid lidera sobre o Barcelona e Bayern de Munique. O Flamengo subiu uma posição e aparece na 29ª colocação no ranking da Deloitte. Só um minuto aqui. Vamos continuar aqui, a notícia tinha sumido, né? O Flamengo sobe uma posição e aparece na... Vamos lá, o Flamengo sobe uma posição e aparece na 20ª colocação no ranking da Deloitte. Estudo atual anual da Deloitte que avalia o desempenho financeiro dos principais clubes de futebol do mundo. O rubro-negro carioca é o único time fora da Europa a figurar entre os 30 primeiros. Vamos destacados por Guilherme Bellintani, ex-presidente do Bahia e atual CEO da Squad Sports em parceria com o Manchester City, também apontou a liderança do Real Madrid sobre o Barcelona e Bayern de Munique. De acordo com o levantamento da Deloitte, a receita do Flamengo em 2025 foi estimada em 202,7 milhões de euros, o que corresponde a cerca de 1,26 bilhões de reais, representa um crescimento de aproximadamente 1% em relação a 2024. É a segunda vez que o clube carioca alcança o grupo dos 30 mais ricos do planeta, no estudo da Deloitte. O relatório da Deloitte, conhecido como Football Money League, considera receitas geradas por bilheteria, direitos de transmissão, patrocínios e outras fontes comerciais, além de mensurar o volume de arrecadação. A Deloitte também avalia a sustentabilidade financeira e a governança de cada clube. No caso do Flamengo, o equilíbrio nas contas e a consolidação da estrutura operacional foram fatores decisivos para garantir a presença dos 100 melhores do mundo. Não precisa falar mais do Flamengo aqui, né? Mas porém o Bayern aparece nessa lista dos 30 mais. E o Manchester City também, por isso que eu ia ler. Eu vi ela recentemente qual lugar que eles ficaram, mas porém eu não recordo. Então não vou ler essa notícia mais não. Já tá falando mais do Flamengo em si, né? Tá sendo mais previdencioso ao Flamengo. Se eu soubesse que ia falar mais dele, não teria dito. Tem uma última notícia aqui do Bayern também. Depois dessa, a gente vai pesquisar onde passa o jogo do Bayern amanhã. Tá? Então vamos lá, próxima notícia. O Força Bayern diz nunca mais. O futebol alemão dedica esta rodada com o jogo entre Bayern e Augsburg na Allianz Arena. A iniciativa Nunca Mais todos os anos. Essa iniciativa homenageia as atrocidades cometidas durante a ditadura nazista e conscientiza sobre a necessidade de evitar que a história se repita. Antes do início da partida, os jogadores de ambas as equipes se reuniram atrás de uma faixa conjunta e vídeos relevantes serão exibidos no telão do estádio. Tal como nos anos anteriores, o campeão alemão apoiou mais uma vez a campanha Nós Lembramos.
dedicado à memória das vítimas do nacionalsocialismo, desde 2016. Em 2026, o CEO do FC Bayern, Jan Christian Dressen, participará como representante do clube. Na ocasião, incide sobre o Dia Internacional da Lembrança do Holocausto, que comemora a libertação do campo de concentração de Auschwitz em 27 de janeiro de 1945. Além disso, pelo quarto ano consecutivo, o FC Bayern, em cooperação com a comunidade judaica de Munique e da Alta Baviera em sua presidência, Dra. H.C. Muth Charlotte Knobloch, dedicará um fim de semana inteiro no final de janeiro à memória do racismo, como parte da iniciativa Vermelho contra o Racismo. Membros da comunidade judaica celebrarão o Shabat junto com os membros da associação, sob o patrocínio de Charlotte Knobloch e o presidente do FC Bayern, Herbert Haider. Ademais, o museu do FC Bayern organizará novamente visitas guiadas por Munique, traçando a história do clube durante a era nazista. Este ano, pela primeira vez, haverá também uma visita especial para os membros do Team Club, clube recordista de títulos alemães. No ano passado, o FC Bayern já dedicou o fim de semana em torno do Dia Internacional da Lembrança do Holocausto, a cultura da memória e do encontro. Eu não tinha mais notícias do Bayern, mas apareceu mais duas aqui, mais três aqui, eu vou ler, tá bom? Eu gostei de achar aquelas, mas agora apareceram mais três. As estrelas do Bayern, Serge Gnabry e Leonard Carl, perderam o último treino de preparação para o jogo contra o Augsburg, devido à doença. De acordo com o Bild, tanto Serge Gnabry quanto Leonard Carl perderam o último treino do Bayern de Munique antes do confronto de sábado da Bundesliga com o Augsburg. O Bayern de Munique pode ficar sem dois de seus principais atacantes quando enfrentar o Augsburg pela Bundesliga no sábado. De acordo com o Bild, Serge Gnabry e Leonard Carl perderam o último treino do Bayern antes da partida. Na conferência de imprensa pré-jogo, o treinador do Bayern, Vicente Kompany, confirmou que Dayot Upamecano não está disponível devido à doença. Ele também expressou preocupação com a possibilidade de outros membros do grupo serem afetados. Vamos ver quem mais sentirá falta. Ninguém mais por motivos físicos. Mas se um vírus chegar ao vestiário, receio e espero que ninguém sinta falta. Mas Upa ficará de cama por alguns dias. Espero que mais ninguém, disse Kompany. Não está claro se Gnabry e Carl também estão doentes. Porém, como ambos perderam o último treino, parece que não jogarão contra o Augsburg. Caso Gnabry e Carl fiquem de fora, Rafael Guerreiro poderá ser colocado na posição central de ataque. Caso contrário, Harry Kane poderá cair ainda mais, com Nicholas Jackson liderando o ataque. Alphonso Davies, que pode atuar como lateral esquerdo, e Jamal Musiala também estão na linha. Mas nenhum deles deverá ser titular, com ambos ainda trabalhando para retornar à melhor forma após longas paradas ou após longas datas FIFA. Agora tem uma notícia aqui do Bayern, mas é uma notícia em inglês, eu traduzi, né? É falar do Bayern, do jogo contra o Augsburg. Depois mesmo assim eu vou pesquisar onde passa tudo, né? Porque provavelmente aqui vai falar da Alemanha ou outro lugar assim. O Bayern de Munique tentará estender sua sequência de vitórias para 6 jogos em todas as competições. Vou continuar sua campanha na Bundesliga. Recebendo o Augsburg, em casa na tarde de sábado, o gigante bávaro ocupou o primeiro lugar na tabela da Bundesliga, com 50 pontos em 18 jogos, permanecendo invicto até o momento. O Augsburg, por sua vez, ocupa a 15ª posição na tabela, com 16 pontos em 18 jogos apenas, 4 pontos acima da zona de rebaixamento. Prévia de Bayern de Munique e Augsburg. Eles têm sido uma campanha fenomenal da equipe de Vicente Kompany, que parece imbatível no momento, e engatou uma nova marcha após a pausa de inverno. Os campeões alemães têm um histórico de 16 vitórias e 2 empates em 18 jogos do campeonato até agora, o que os deixa no topo da tabela com 11 pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund. Eles chegam a este jogo após uma vitória por 2-0 contra a Union Saint-Gilloise. Na Liga dos Campeões, eles classificaram para as oitavas de final. Desde o empate em 2-2 contra o Mainz, o Bayern venceu 4 jogos consecutivos na Bundesliga, marcando 20 gols. Os gigantes bávaros já marcaram 71 gols nessa temporada. Estão a caminho de quebrar seu recorde de gols na Bundesliga, 101 estabelecidos em 1971 e 1972.
O Augsburg não venceu nenhum de seus últimos 5 jogos e não conseguiu manter a baliza inviolada nos últimos 3. E suas dificuldades continuam. Os visitantes conquistaram apenas uma vitória fora de casa e sofreram 6 derrotas. Será necessário um desempenho superlativo para vencer o Bayern em seu próprio estádio. O Fuggerstede não conseguiu manter o placar zerado contra o Bayern em seus últimos 7 jogos, mas marcou gols contra o adversário em 6 dos últimos 7 confrontos. Após a derrota por 4-0 para o Borussia Mönchengladbach, o Augsburg empatou seus 2 últimos jogos, incluindo um empate em 2-2 contra o Freiburg na última partida. No jogo correspondente entre as duas equipes em agosto, o Bayern venceu por 3-2 fora de casa. Gigante da Baviera, né, de Munique. Bayern de Munique versus Augsburg. Notícias da equipe. Max Herber confirmou no meio de semana que Dayot Upamecano não poderá participar neste fim de semana, devido a uma doença, o que significa que Kim Min-jae deverá começar ao lado de Jonathan Tah. Josip Stanisic e Konrad Laimer continuam lesionados, o que significa que Kompany será obrigado a usar Tom Bischoff ou Rafael Guerreiro na lateral direito. Noah Banks está suspenso pelo Augsburg, enquanto Christian Jakic, Christian Matsima e Jeffrey Gowolel são lesionados. Palpite de Christian Falk, Bayern de Munique 4-0 ao Augsburg. O Augsburg não vence em Munique desde 2015. Mas passaram mais de 11 anos, isso não vai acontecer normalmente. Além disso, o novo treinador interino, Manuel Baum, não está a ter um bom desempenho neste momento. Aliás, os estados não melhoram nada. Eu vou ler a última notícia aqui do Bayern, não sei se parece que tinha mais outra também, eu vou conferir. Se não tiver, essa é a última. Aí eu falo pra onde vai passar o jogo, tá bom? O palpite do cara lá foi 4-0 pro Bayern, eu acho 3-1, acho que o outro time faz um gol. Inclusive, acho que começa ganhando, o Bayern vai lá e vira, né? Até prefiro que o outro time comece ganhando, porque o Bayern joga o melhor de si, né? Vamos lá. Não fica um salto tão alto, não. Eu quero que o Bayern ganhe o campeonato alemão invicto, né? Então vamos lá. Bundesliga 2025-2026. O americano entrou na lista de lesionados do Bayern de Munique, mas a companhia não está preocupada. Aí o Upamecano, zagueiro do Bayern de Munique, perderá o clássico da Baviera, fez da liga contra o Augsburg no sábado, mas o técnico Vicente Kompany disse que não tem problemas, apesar de estar sem um número crescente de defensores. Os bárbaros venceram todas as 3 partidas do campeonato este ano, com um placar combinado de 16-3, mantendo uma vantagem de 11 pontos. Eles também garantiram uma vaga na fase eliminatória da Liga dos Campeões, uma rodada antes, com uma vitória por 2-0 sobre o time belga do Union Saint-Gilloise na quarta-feira. O Upamecano está com uma infecção viral que o deixará de cama por vários dias, e o Bayern já não pode contar com os defensores lesionados Josip Stanisic e Konrad Laimer, além de Sacha Boey. Apesar dessas ausências, ainda temos uma boa competição na defesa, disse Kompany em entrevista coletiva, citando Kim Min-jae, que foi expulso da Liga dos Campeões na quarta-feira e deve jogar no sábado. Hirokio Ito e Joshua Kimmich, entre outros. O Bayern está invicto na Bundesliga nessa temporada e almeja o título bem à frente do Borussia Dortmund. Tem mais 2 do Bayern aqui que eu vi, pessoal. Kane encerra jejum, mas relembra o pesadelo em vitória do Bayern na Champions. Centroavante volta a marcar na competição após 3 jogos, mas desperdiça pênalti na reta final de confronto com a Union Saint-Gilloise. Harry Kane destravou a vitória do Bayern de Munique sobre a Union Saint-Gilloise nesta quarta-feira 21, por 2-0, pela 7ª rodada da Champions League. O atacante marcou os 2 gols do confronto da Allianz Arena, que poderia ser um hat-trick se não fosse pelo pênalti desperdiçado no segundo tempo. Depois de 3 jogos de jejum, Kane voltou a marcar pela Champions League. O centroavante chegou a 34 gols em 29 partidas nessa temporada. Artilheiro isolado dos Bobos. Entretanto, com o pênalti desperdiçado, volta a errar múltiplos pênaltis na mesma temporada. Pela primeira vez desde 2022 e 2023. Neste ano, Kane já havia desperdiçado uma cobrança na vitória sobre o RN Wiesbaden, na 3ª divisão alemã, na Copa da Alemanha. Assim como contra os belgas pela Champions League, o pênalti não fez falta.
Mas com um erro diante da União sem heróis, o inglês volta a relembrar o pesadelo vivido na Copa do Mundo 2022. Aquele ano, quando ele defendia o Tottenham, Kane viveu temporada típica. Antes do Mundial no Qatar, já havia desperdiçado cobranças em vitórias contra o Eintracht Frankfurt na Champions League e Nottingham Forest Premier League. Nas quartas de final da Copa, no entanto, o pênalti fez falta, em roteiro semelhante da partida desta quarta-feira pela Champions. Kane já havia marcado de pênalti no confronto contra a França, mas no segundo tempo, podendo empatar o duelo em 2-2, chutou por cima da trave de Hugo Lloris, em partida que eliminou a Inglaterra no Mundial. Até 2025-2026, a temporada 2022-2023 havia sido a última, e a única que tinha desperdiçado mais de um pênalti. Diferentemente da Copa do Mundo 2022, a vitória sobre a União Saint-Gilloise mantém o Bayern de Munique na segunda posição da Champions League, garantido nas oitavas de final do torneio. Sem sofrer, Bayern vence na Champions League. Depois de um primeiro tempo pouco inspirado na Allianz Arena, o Bayern de Munique contou com a estrela de Kane para vencer em casa. Primeiro tempo bem fraco, inclusive, bem ruim. O centroavante marcou de cabeça depois do escanteio cobrado por Michel Oaz. Aos 7 minutos da etapa final, na sequência, marcou de pênalti e deu números finais para o duelo. Kim Min-jae foi expulso no segundo tempo, mas os belgas, que tiveram grande chance para abrir o placar ainda na primeira etapa, pararam em Manuel Neuer. Este foi o único chute a gol dos visitantes e não conseguiram fugir do controle de posse de bola do Bayern de Munique. Depois da vitória desta terça-feira, o Bayern de Munique volta a campo neste sábado, 24, diante do Augsburg, pela Bundesliga. A equipe de Vincent Kompany segue invicta na competição, com 16 vitórias em 18 jogos, e tem 11 pontos de vantagem sobre o vice-líder Borussia Dortmund. Assisti esse jogo da Champions, o primeiro tempo foi muito fraquinho, né? Quem viu também falei, mas o segundo tempo foi bom. Vamos para a próxima notícia então, né? Chelsea tem interesse na contratação do zagueiro Kim Min-jae, do Bayern de Munique. O zagueiro ainda vive indefinido no Bayern e o Chelsea pode aproveitar a situação. Aqui passa por problemas no setor defensivo. Kim é avaliado em 155 milhões. O Chelsea está analisando o mercado da bola para buscar novas contratações para o setor defensivo. Para o técnico Liam Rosenberg, a diretoria identificou um grande jogador do Bayern de Munique, que vive um futuro incerto no clube alemão, e que pode até ser negociado segundo o Calgit Offside. Segundo informações do jornalista Christian Falk do FC Bayern Insider, o zagueiro Kim Min-jae é um dos alvos do clube inglês. Os dirigentes do clube alemão estão dispostos a negociar o jogador por um preço ideal. De acordo com um portal especializado em transferências no mundo do futebol, o Transfer Market, o jogador de 1,90 de altura possui valor de mercado avaliado em 25 milhões de euros, algo em torno de 155 milhões de reais na comparação atual. Ele tem contrato até o final de junho de 2028. Números de Kim Min-jae no Bayern de Munique. Kim é um jogador com boa estatura e experiência, que chamou a atenção dos blues, com problemas no setor defensivo, seja por lesões ou por questões de desempenho. A contratação do jogador da Coreia do Sul pode ser interessante ao elenco do time inglês. Essa temporada, o zagueiro que está há 3 temporadas no clube atuou em 20 partidas até aqui pelo Bayern de Munique e foi titular em 10 delas. Nessas oportunidades, ele marcou um gol e deu uma assistência. Chelsea também está de olho em Jack Cat. As 2 melhores temporadas em toda sua carreira foram pelo Bayern e pelo Napoli. Em 2022 e 2023, o defensor atuou em 45 jogos e marcou 2 gols e deu 2 passes no time italiano. Já pelo clube alemão, sua melhor temporada foi em 2024-2025, disputou 43 jogos e marcou 3 gols. Ao mesmo tempo, os Blues também analisam a contratação de outro jogador. Trata-se do jovem zagueiro francês do Rennes, Jérémy Jacquet. De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, o negócio, no entanto, pode ser caro. É saber se Min-jae será a prioridade do Chelsea nas próximas janelas de transferência, ou se o clube vai em busca de outro jogador interessante para o setor defensivo. Pessoal, conferir aqui, a programação não vai passar no Max Sports nem na Rede TV, não vai passar no Sport TV, na Casa TV novamente, e no OneFootball, que é o pay-per-view, né, que é pago. Vou conferir se é na Casa mesmo ou se é no
canal GOT também. Não tô discordando desse site não, mas é porque estão revezando, eu tô reparando isso na Kazé e no GOT, né? Então eu vou conferir, que se ano passado foi na Kazé, né? Eu conferi aqui no canal GOT mesmo, na Kazé não, pessoal. Eu sabia que esse site estava errado. Que eles acham que os dois passam ainda, mas não, eles estão revezando um com o outro, eu reparei isso. Realmente passava os dois mesmo. Acho que agora eles entram em acordo, cada semana é um que passa o Bayern, né? Cada semana é um que passa o Bayern. Pessoal, agora vamos falar do Grêmio, tá bom? Então vamos lá. O Grêmio lança um modelo inédito de pacotes de ingresso. Nova modalidade permite a escolha personalizada de jogos. O Grêmio Futebol Porto Alegrense dá mais um passo na valorização do seu torcedor. Lança um modelo de venda de ingressos inédito no futebol brasileiro. A comercialização de pacotes de jogos totalmente customizáveis, que permitem ao gremista escolher quais partidas deseja assistir ao longo da temporada. A nova modalidade foi pensada para aproximar ainda mais o torcedor da arena, oferecendo mais liberdade, economia e benefícios exclusivos para quem quer acompanhar o tricolor com mais frequência. A iniciativa reforça o compromisso do clube em tornar a experiência de ir aos jogos mais acessível, prática e vantajosa, incentivando a presença constante da torcida ao longo do ano. Os pacotes contemplam jogos do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana, com valores diferenciados para sócios e não sócios. Para o Brasileirão, o torcedor poderá adquirir pacotes de 5, 10 ou 19 jogos, enquanto na Copa Sul-Americana o pacote inclui os 3 jogos da fase inicial da competição. Será liberado para compra a partir do dia 24 de fevereiro. Mais do que garantir ingressos, a compra antecipada representa segurança de acesso aos jogos mais disputados, além de descontos progressivos que tornam o custo final mais atrativo em comparação à compra avulsa. É uma oportunidade inédita para o torcedor planejar a sua temporada, economizar e viver mais momentos ao lado do Grêmio. O CEO do clube, Alex Leitão, destaca que a iniciativa está entre as primeiras novidades pensadas especialmente para o torcedor que mantém uma relação próxima e continua com o Grêmio, tendo o sócio como principal referência. Nosso objetivo é conhecer e valorizar essa fidelidade, oferecendo benefícios concretos àqueles que estão sempre ao lado do clube. Dentro dessa estratégia, o clube está ampliando o leque de possibilidades com novas opções de pacotes, ingressos e formatos de compra, além de produtos que se adequam a diferentes perfis de torcedores. Essa é uma iniciativa que reforça nosso compromisso com a inovação e com a construção de uma experiência cada vez mais completa, acessível e alinhada às expectativas de quem vive o Grêmio no dia a dia. É a primeira de algumas novidades que estamos preparando para o torcedor nesta temporada. Finaliza Leitão. Um dos produtos é o novo espaço Gold Premium Sul, que vai oferecer uma jornada diferenciada ao torcedor gremista nos dias de jogos. O ambiente contará com ambientação temática, sonorização especial e um espaço oficial do Grêmio, que receberá a presença de ídolos e ex-atletas do clube, além dos mascotes, criando um clima único antes e durante as partidas, para tornar a experiência ainda mais completa. O ingresso inclui alimentação com entradas, pratos principais e lanches, reforçando a proposta de proporcionar momentos especiais e memoráveis ao torcedor. A precificação dos jogos foi definida a partir de uma análise detalhada das temporadas regulares, desconsiderando períodos de impactos por pandemias e enchentes, levando em conta a jornada de compra do torcedor. As partidas foram organizadas em 3 grupos, conforme o perfil de demanda. Grupo 1, Flamengo, Corinthians e Internacional. Grupo 2, Atlético Mineiro, Fluminense, São Paulo, Botafogo, Palmeiras, Vasco, Cruzeiro e Santos. Grupo 3, Atlético Paraná, Remo, Mirassol, Bahia, Chapecoense, Vitória, Curitiba e Red Bull Bragantino. Vamos a essa notícia do Grêmio aqui, depois dessa tem mais 2. A escalação do Grêmio para o Grenal tem dúvida na defesa e no meio de campo. O técnico Luiz Castro viverá o primeiro Grenal da sua longa carreira no futebol. O técnico Luiz Castro iniciou nesta quinta-feira a preparação do Grêmio com foco total no Inter, o rival, que será o adversário deste domingo, 20 horas no Beira-Rio, ainda pela fase inicial do Gauchão 2026. Até então, o português vem desconversando sobre o clássico e sobre a escalação, algo que ficou claro depois da recente vitória de 2-0 sobre o Guarani em Bagé. Vai ser uma coletiva difícil, pois então estão me perguntando sobre o próximo jogo.
não sobre a partida que acabou. Mas eu não vou por esse caminho. Respeito e gosto de todos vocês, mas vocês também precisam me respeitar, afirmou. Sobre o time, duas dúvidas marcam a preparação neste momento. Uma delas está na zaga para a parceria de Wagner e Leonardo. Gustavo Martins e Noriega disputando o posto. Um leve favoritismo para o primeiro nesta disputa. No setor de meio, Castro tem a opção de manter a parceria de volantes entre Thiago e Arthur. Mas Dodge também surge como candidato caso a ideia seja um time mais mordedor. Na armação, Cristaldo deve ganhar mais uma oportunidade, enquanto William aguarda no banco. Ainda com mais de 2 sessões de treino pela frente, o Grêmio para enfrentar o Inter pode ter os seguintes nomes: o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Martins, ou Noriega, né? Wagner Leonardo e Marlon. Arthur, Thiaguinho, o Dodge, né? TT, Cristaldo, Yamuzu e Carlos Vinícius. Em relação à arbitragem, a FGF decidiu dar espaço para o árbitro Lucas Horn, de 37 anos, que terá o primeiro Grenal da carreira. Em sua equipe para o Clássico, ele vai contar com os assistentes Thiago Augusto Castiel e Michael Stanislau no VAR. Estará Jean-Pierre Gonçalves Lima. Você acompanha tudo sobre o jogo na zona mista. Tá muito bom. Grêmio tem dificuldade em avançar por Guido Rodrigues e mira outras opções de volantes. Quando disputou a Copa do Mundo por Argentina e tem mercado fora da América do Sul. A negociação entre o Grêmio e o volante argentino Guido Rodrigues travou. O staff do atleta demonstrou interesse em mantê-lo na Europa e não facilitou as conversas com o clube gaúcho. Assim, a direção gremista segue no mercado em busca de outras opções de camisa 5. Desde o início, o Grêmio considerou a negociação difícil. Além do apoio do empresário, a diretoria gremista precisaria pagar ao West Ham pela liberação antecipada do jogador. O clube inglês, contudo, não é o principal entrave, já que o Guido Rodrigues tem somente mais 6 meses de contrato e não é utilizado com frequência. A concorrência de equipes fortes tradicionais da Europa também barra o avanço do tricolor. O atleta teve esperto de acertar com Valência, contudo, segundo o portal Superdeporte, informou na quarta-feira, o clube espanhol teve divergências intransponíveis com o West Ham. A contratação, conforme o site, não será mais feita. Mesmo assim, o jogador tem mercado fora da América do Sul. Clubes como Ajax e Juventus teriam sondado Guido Rodrigues, rivalizado para ter disputado a Copa do Mundo 2022 pela Argentina, ainda que tenha sido reserva. Questionado pelo GE, fontes do Grêmio ainda não descartam o negócio, mas ressaltam as dificuldades enfrentadas desde o início do interesse. O empresário Pablo Sabag, um dos principais pela agência Interplayers, que representa Guido Rodrigues, não retornou as mensagens ao repórter. Pessoal, tinha mais uma notícia do Grêmio, mas ela é paga. O Grêmio joga às 8 horas, né? No domingo, com um clássico contra o Internacional. Eu vou ver onde que o jogo passa, mas é mais certeza que passa no Premiere, né? Vou ver se passa no Sport TV também. Vou ver também se passa lá no Rio Grande do Sul. Eu não moro lá, né? Mas vou ver se passa lá em algum canal de lá também. Já retorno. Pessoal, eu vi aqui, só passa apenas no Premiere, tá bom? Obrigado, você ficou até aqui para ver o Grêmio. Agora vamos falar do Manchester City, tá bom? Pessoal, vamos ver essa notícia do City, tem duas só. Mas essa é a outra, depois a gente vai passar pro Santos. Manchester City vs Wolverhampton, onde assisti horários que escalações da Premier League. É dia de bola rolando na Inglaterra. Manchester City recebe o Wolverhampton neste sábado, no Etihad Stadium, pela 23ª rodada da Premier League. O duelo promete faísca, daqueles que fazem o torcedor levantar do sofá. Para quem curte acompanhar tudo do mundo da bola, vale conferir também em outras notícias. A partida começa ao meio-dia, né, 12 horas, com transmissão ao vivo no Disney+. De um lado, o Citizens querendo reafirmar força em casa. Do outro, o Wolverhampton tenta surpreender e mudar o roteiro, que anda pesado como chuva em dia de clássico. Onde assistiu o jogo. O confronto será exibido ao vivo pela Disney+, com cobertura em tempo real, lance a lance. Aquele jeito que o torcedor gosta, sem piscar. Momentos da Premier League. O Manchester City soma 43 pontos e ocupa a segunda colocação. Apesar da recente derrota por 3-1 para o Bodo Glimt na Liga dos Campeões, foi um vexame, inclusive, né? Acho que a pior derrota do Guardiola até aqui, né? Quem acha também.
Teve aquela derrota também com o time da terceira divisão também, que eu não gosto muito de lembrar, né? Da Copa da Inglaterra. Mas acho que as duas foram as piores. Foi por 1-0 só, né? Mas time de terceira divisão. O time de Manchester costuma se transformar no Etihad, onde joga com o maestro regendo a sinfonia. Já o Wolverhampton vive dias turbulentos, na 20ª posição, com apenas 8 pontos. A equipe comandada por Robbie Edwards vem de um empate sem gols contra o Newcastle. Um resultado que não empolga, mas mostra resistência. Aquele 0-0 com gol de sobrevivência. O último encontro entre eles deu City 4-0, um placar que ainda ecoa como trovão na memória dos Wolves. Prováveis escalações de Manchester City versus Wolverhampton. Manchester City, Didi Donnarumma, Ryan, Kuzanov, Max Aleni, Nico Orelli, Rodri, Reinders, Nico Lewis, Ian Check, Evan Haaland e Phil Foden. Wolverhampton, José Sá, Gerson Mosquera, Santiago Bueno, Ladislav Jackson, Hugo Bueno, Matheus Mané, André, João Gomes, Hee-chan e Tolu. Stalks confirmados. Savinho, Manchester City, né? Savinho, Rubem Dias, Gvardiol, Kovacic, John Stones, Oscar Bob, que é lesões, né? Nico Gonzalez é dúvida. Wolverhampton tem Totti Gomes e Jan Bickner, delegado, seguem fora por lesão. Agora tem a última, tem uma aqui, né, do vexame que o City passou. No noite de vexame, o Manchester City perde por 3-1 para o clube da Noruega. O Manchester City foi derrotado por 3-1 pelo Bodo Glimt nesta terça-feira 20 no Aspemyra Stadium, em Bodo. Um duelo válido pela 7ª rodada da fase da Liga da Champions League. No primeiro encontro da história entre as duas equipes, o time norueguês conquistou sua primeira vitória nesta edição da competição e vai para a última rodada ainda com chance de classificar os playoffs. Kasper Hogg 2 e James Peter Hout marcaram para os donos na casa, enquanto Ryan Sheck descontou para os ingleses. Foi a partida entre Bodo e Manchester City. No primeiro tempo, o Manchester City começou melhor e criou a primeira grande chance ao longo aos 5 minutos, quando Ryan Sheck finalizou forte de fora da área e obrigou o goleiro Raikin a fazer a boa defesa. Aos 10 foi a vez de Erling Haaland levar perigo. O atacante recebeu dentro da pequena área e tentou encobrir o goleiro, mas finalizou sem força, facilitando a intervenção do arqueiro norueguês. Aos poucos, o Bodo Glimt passou a explorar os espaços deixados pela defesa inglesa e foi eficiente. Aos 21 minutos, Kasper Hogg abriu o placar após rápido contra-ataque armado pela equipe da casa. Apenas 2 minutos depois, aos 23, o mesmo Hogg aproveitou falha de Aliene na saída de bola e ampliou o marcador. O City sentiu o golpe e passou a desperdiçar chances claras. Aos 34 minutos, Haaland perdeu a oportunidade cara a cara com Raikin após cobrança de escanteio. Aos 38, o Bodo quase fez o terceiro novamente em contra-ataque, mas Hogg finalizou desequilibrado. Aos 44, Haaland voltou a desperdiçar boas chances ao receber cruzamento de Aurélio. Segundo tempo. Na volta do intervalo, o Manchester City tentou reagir e criou boas oportunidades. Aos 49 minutos, Raikin fez grande defesa em chute forte e rasteiro de Reinders. 7 minutos depois, o meio-campista voltou a finalizar com perigo, mas a bola saiu rente à trave. Quando o City parecia crescer no jogo, o Bodo Glimt ampliou. Aos 57 minutos, Jazz Peter Hogg acertou um belo chute fora da área e marcou um golaço, sem chances para Donnarumma. A resposta inglesa veio rapidamente, aos 59. Ryan Sheck aproveitou o rebote e finalizou de fora da área para diminuir o placar. A situação do City piorou aos 62 minutos, quando Rodri recebeu 2 cartões amarelos em sequência e acabou expulso, deixando a equipe com um jogador a menos. Com superioridade numérica, o Bodo seguiu perigoso, aos 64. Hauge voltou a arriscar de fora da área e acertou o travessão. Nos minutos finais, o Manchester City tentou criar o volume de jogo, mas foi bem neutralizado pela equipe comandada por Getchell Mustaine. Contratou o ritmo da partida e garantiu a vitória histórica até o apito final. O que vem por aí? O Bodo Glimt volta a campo na próxima quinta-feira, dia 28. Quarta-feira, perdão.
quando encerra sua participação na fase de Liga da Champions League, diante do Atlético Madrid pela oitava rodada. Já o Manchester City retorna aos gramados no sábado, dia 24, contra o Wolverhampton, pela 23ª rodada da Premier League. E aí, pessoal, agora vamos para a última notícia do City, para a gente ir para o Santos, para a gente encerrar. O jovem zagueiro do Manchester City aprendeu uma dura lição esta semana. As últimas 2 semanas foram uma verdadeira montanha-russa para Max Allier. O Manchester City chamou de volta o jovem zagueiro de seu empréstimo ao Watford, depois que Rubem Dias e Joshua Gvardiol se lesionaram. Com John Stones também lesionado, o elenco de Pep Guardiola estava desfalcado na zaga. Aliene retornou ao City e foi imediatamente entregado ao time titular. Ele teve boas atuações em seus 3 primeiros jogos como titular pela equipe de Pep Guardiola. As suas 2 últimas partidas pelo City mostram que Aliene ainda tem um longo caminho a percorrer antes de se firmar como titular absoluto no Manchester City. Sendo uma crítica ao jovem defensor, apenas a realidade da situação em que ele está enfrentando. Os erros de Max Alliene custaram caro ao Manchester City contra o Bodo Glimt. Max Alliene teve 3 atuações de qualidade seguras pelo Manchester City contra o Brighton, Exeter City e Newcastle. A gente destacou um momento crucial para o Manchester City e merece crédito por isso e por suas atuações. Contra o Manchester United, o Bodo Glimt aí mostrou que ainda é um jovem zagueiro em fase de aprendizado. Alliene pareceu nervoso no clássico de Manchester. Ele não esteve ao seu melhor e cometeu vários erros com a bola nos pés antes de ser substituído no intervalo. A situação piorou para Alliene contra o Bodo. Infelizmente para Max Alliene, ele cometeu 2 erros que levaram aos 2 primeiros gols do Bodo Glimt no estádio Aspen Mirror. O primeiro erro foi uma entrada imprudente no meio-campo, que deixou o Bodo Glimt livre para abrir o placar. O segundo erro de Alliene foi a perda de posse de bola, que permitiu aos donos da casa ampliar para 2-0. Ambos os erros aconteceram com apenas 2 minutos de diferença. Foi um golpe duro para Alliene, que se mostrou um zagueiro jovem em fase de aprendizado, em ambas as ocasiões. Essa é exatamente a condição física de Alliene como jogador. Então é difícil atribuir a culpa pela surpreendente derrota do Manchester City na Noruega somente a ele. Nem tudo são má notícias para Max Alliene, já que a última semana pode ser uma experiência valiosa para ele. O que as 2 últimas partidas do Max Alliene que o Manchester City demonstraram é que ele ainda está aprendendo, o que é precioso para jogar em alto nível. Seus erros contra o Bodo Glimt fazem parte do processo de aprendizado de um jovem zagueiro. Está se adaptando ao Manchester City. Não há motivo para preocupação com os erros cometidos por Alliene. Ele foi lançado em uma posição para a qual talvez não estivesse totalmente preparado, mas mostrou o suficiente para indicar que pode e provavelmente será um jogador importante no futuro do Manchester City. Ele enfrentou adversidades como um jogador do City, e dado o caráter de Alliene, ele deve superá-las, o que pode ser fundamental para o seu desenvolvimento como jogador. Max Alliene correspondeu às expectativas do Manchester City ao momento de necessidade. Ao longo de 5 jogos, demonstrou potencial suficiente para sugerir um futuro promissor do clube. Suas 2 últimas partidas mostraram que ele ainda está aprendendo o ofício. Não há nada de errado nisso. Esta última semana pode se provar fundamental para o crescimento de Alliene, já que superar adversidades e erros costuma ser um momento crucial na carreira de um jovem jogador. Então é isso, né, querido? Desculpe se eu falei algum nome errado de algum jogador do Manchester City, que eu não sei pronunciar os nomes. Eu também assisto a jogos em links piratas, a maioria das vezes com transmissão de outros países, né? E então não dá para entender o nome dos jogadores, né? Tem alguns nomes que eu não sei pronunciar. Que a maioria dos jogos eu sei que são no Disney+, né? A maioria. Às vezes até quando é em canais também, eu assisto em canais gringos também, né? Então, se eu tiver pronunciado nomes errados, me perdoe. Vou pensar pra você em Bruxelas sem ser desfeito. Vamos pro Santos para encerrar. Você ficou até aqui por causa do Santos, muito obrigado. Você ficou até por causa do City, né? Fique pro Santos também. E aí, pessoal, agora vamos falar do Santos. Empate de ontem no clássico contra o Corinthians. Tem um sabor de vitória, né? Sim, não. Estava perdendo, né? Matos pistola coletiva do Santos FC. É uma ruim inesperada após empate no clássico. Vamos ler isso aqui. Né? O diretor de futebol do Santos FC se incomoda com questionamentos sobre reforços e defende o planejamento do clube.
A coletiva de imprensa do técnico Juan Pablo, após o empate em 1-1 entre Santos FC e Corinthians na Vila Belmiro na noite desta quinta-feira, ficou marcado por um momento de tensão fora das quatro linhas. O diretor de futebol, Alexandre Matos, pediu a palavra e protagonizou um bate-boca com um jornalista ao ser questionado sobre a avaliação das contratações do elenco santista. Inicialmente, a pergunta foi direcionada ao técnico, que analisou o contexto das chegadas recentes do clube. Destacou o cenário emergencial encontrado ao assumir o comando técnico. Após o encerramento da resposta do treinador, Alexandre Matos solicitou o espaço para se manifestar e passou a defender publicamente o trabalho realizado pelo departamento de futebol. O dirigente explicou que o planejamento precisou ser executado em curto prazo. É que a comissão técnica chegou ao clube com a janela de transferências próximo do encerramento, e sem tempo hábil para um diagnóstico completo do elenco. Segundo ele, as decisões tomadas diante de um movimento delicado vivido pelo Santos FC dentro e fora de campo. Durante sua fala, Matos demonstrou incômodo ao ser interrompido pelo jornalista que deu início a uma discussão em tom elevado. O dirigente reclamou da condução da pergunta e reforçou que as contratações seguiram critérios técnicos e financeiros compatíveis com a realidade do clube. Antes do episódio, Voivoda havia destacado que sua responsabilidade é extrair o máximo rendimento dos jogadores disponíveis, ressaltando as limitações enfrentadas pelo clube naquele período. O treinador também afirmou que o Santos trabalha para se reorganizar no mercado, mas reconheceu as dificuldades impostas pelo cenário econômico e pela concorrência. O clima mais tenso na coletiva contrastou com o discurso de cautela adotado pelo treinador, que evitou comparações diretas com outros clubes e reforçou a necessidade de planejamento a médio prazo. Dentro do clube, o episódio foi tratado como reflexo da pressão natural vivida em um momento de reconstrução esportiva. O Santos volta a campo na sequência do Campeonato Paulista, buscando recuperação na tabela após o empate no Clássico e tentando estabilizar o ambiente interno em meio às cobranças por desempenho e resultados. Agora tem duas notícias sobre ontem, né? Vou ler a primeira aqui. Santos FC, um pênalti perdido, um erro decisivo, um clássico que terminou em explosão. Excesso de cartões e gol nos acréscimos marcam um clássico entre Santos FC e Corinthians. O Santos FC e Corinthians empataram por 1-1 na noite desta quinta-feira na Vila Belmiro, em duelo do Vale pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O clássico foi marcado pelo alto número de cartões amarelos, pela tensão em campo e pelo gol decisivo, anotado apenas nos acréscimos do segundo tempo. O Corinthians saiu na frente ainda no primeiro tempo com Yuri Alberto, que viveu uma atuação de altos e baixos. O atacante perdeu um pênalti, mas se recuperou rapidamente, ao aproveitar o rebote do goleiro Gabriel Brazão, mas para abrir o placar. O gol reforçou a escrita da camisa 9 contra o clube que o revelou. Fernando dos Santos foi a principal vítima na carta. Ao todo, Yuri Alberto chegou ao 7º gol contra o Peixe aos 15 e ao 15º em clássicos, superando o número registrado diante do Atlético Goianiense e Internacional. O domínio corintiano na primeira etapa foi evidente, o maior controle no meio-campo e nas mais finalizações. O segundo tempo apresentou um cenário diferente, a partida ficou truncada com muitas faltas, reclamações e intervenções do árbitro Lucas Caneto Belotti. Distribuiu 14 cartões amarelos, sendo 8 para o Santos FC e 6 para o Corinthians. As decisões provocaram irritação constante nos dois bancos de reservas. A pressão santista aumentou apenas nos minutos finais. Aos 48 do segundo tempo, o Gabigol cobrou falta próxima à área, contou com falta do goleiro Hugo Souza, falha perdão, que não conseguiu segurar a bola após a cobrança, decretando o empate. Com o resultado, Santos FC e Corinthians chegaram aos 5 pontos e ocupam, respectivamente, a 9ª e a 8ª posição da tabela. Na próxima rodada, o Santos enfrentou o Red Bull Bragantino, enquanto o Corinthians encara o Galo Clubes, ambos no domingo. Vamos lá. Santos homenageia São Vicente em clássico contra o Corinthians. A cidade litoral paulista completou 494 anos na última quinta-feira. O elenco do Peixe entrou em campo com uniformes personalizados. O Santos realizou uma série de ações especiais para celebrar os 494 anos de São Vicente.
durante o clássico contra o Corinthians, disputado na noite da última quinta-feira na Vila Belmiro. Antes da bola rolar, os atletas do Peixe entraram em campo com uniformes personalizados. Traziam um pet comemorativo em homenagem ao aniversário da cidade. Os nomes nas costas das camisas também foram substituídos por referências a bairros, pontos turísticos e personagens históricos vicentinos. O principal jogador do Santos em campo, o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, vestiu a camisa com o número simbólico 494, em alusão ao aniversário de fundação do município. O jogador também carregou o nome de São Vicente nas costas durante a partida. A programação contou ainda com a exibição de um vídeo institucional no telão da Vila Belmiro, retratando a relação histórica entre o clube e a primeira cidade do Brasil. Personagens ligados à história vicentina participaram do pré-jogo no gramado. Para coroar a noite de homenagens, Gabigol, que havia sido preservado contra o Guarani por conta de uma tendinite, voltou ao time titular e fez o gol de falta nos acréscimos do segundo tempo, que garantiu o empate do Santos em 1-1 no clássico. Relação histórica. A relação entre o Santos e São Vicente vai além da proximidade geográfica. O município abriga o Pierre do Pelé, os principais pontos turísticos do mundo dedicados ao rei do futebol. Integrante da rota turística do futebol do governador do estado de São Paulo. A cidade também homenageou o Pelé com o nome de uma unidade educacional, a AMEI Rei Pelé, que atende mais de 600 alunos. Alunos da instituição participaram da entrada dos jogadores em campo, forçando um vínculo entre esporte, educação e história. Entre os nomes utilizados em homenagem a São Vicente: São Vicente Gabriel Barbosa, Martim Afonso Gabriel Brandão, Matriz Adonis Frias, Ilha Porchat Igor Benício, Biquinha Vinícius Lira, Itaquitanduvas Ivaldo, Gonzaguinha Arão, Itararé Marreal, Ponte Pensil Roleiser, Tondinho Gabriel Menino, Marco Padrão Tassiano, Tibiriçá Mike, Juan Japão Zé Rafael, Humaitá Miguelito, Praça Barão Schmidt, Teleférico Lautaro, Porto das Naus João Pedro, Pitaru Robinho Júnior, Voturuá Luan Pérez, Vila Margarida Matheus Xavier, Japuí Diógenes, Samaritá Escobar, Barreiros Pedro Assis, Xixovocar JP Charmante, Boa Vista A Duarte. Dito isso, né, o vídeo está encerrado. Obrigado por ter ficado até aqui. Vou ver com vocês, né, para pedir que o Santos joga, eu esqueci de falar, e onde passa também. O Santos enfrenta o Bragantino, né, às 16 horas, domingo, horário do Brasil, domingo agora, no Campeonato Paulista. O jogo vai passar apenas na HBO Max. Também vai passar no canal TNT também. Você pode estar assistindo no TNT, tá bom? Deus te abençoe. Você florescer no devido tempo, com a palmeira e o céu no livro. Você vale mais que muitos manjares. O mal que fizeram para você em Bruxelas, insatisfeito. O mal que fizeram para você ter medo noturno, não dormir direito, insatisfeito.